Olá, bom dia. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Miguel. Eu congrego no Ministério Evangélico Sol da Justiça. E aproveitando que estou sem sono nesta madrugada, eu quero falar algo do Evangelho de Jesus para você nesta madrugada. Eu não sei qual o horário, qual o momento que você vai visualizar esta live, mas não importa. Eu estou gravando por volta de 3 e pouca da manhã, né, na madrugada de quinta-feira. Mas seja qual for o momento, seja qual for a hora que você for alcançado por essa live, eu tenho certeza, e como ministro de Deus, eu abençoo a tua vida, eu ministro toda sorte de bênção sobre a tua vida, em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estava meditando aqui em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois. Não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Queridos, como homem de Deus, como pastor evangélico, tenho me entristecido muito com o evangelho que tem sido ministrado nos dias atuais. Você vai para um culto, pouca oração, pouquíssima oração, de repente se lê a palavra oficial, isso quando se lê a palavra oficial, e aí só louvores, 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 grupos e mais grupos, grupos de não sei o quê, grupo de não sei o quê, e 5 minutos para a palavra, para a mensagem da noite. 5 minutos para o pregador, de 5 a 10 minutos. Eu passei por essa experiência. Já passei por essa experiência várias vezes. Eu não prego, eu oro, abençoo o povo e encerro o culto.
porque eu acho uma falta de respeito muito grande com a palavra de Deus. E o evangelho que se tem ministrado hoje é um evangelho vazio. Vazio. As pessoas não oram mais pelos enfermos. As pessoas não oram mais por libertação. As pessoas não oram mais por milagre. Porque tem se multiplicado a iniquidade e o amor de muitos tem se esfriado. É bíblico, né? Está em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é o que tem acontecido. Não unge mais as pessoas para repreender as enfermidades físicas e espirituais. As pessoas entram na igreja de um jeito, saem do mesmo jeito ou pior. Aquele culto, tomam todo o tempo do culto pedindo dinheiro. Quem dá uma oferta de tanto? Quem dá uma oferta de não sei o quê? Quem dá uma oferta de não sei o quê? Para Deus te abençoar, você tem que dar R$100, dar R$1.000, dar R$10.000, dar R$50, irmãos. Isso não é evangelho de Jesus. Eu não tenho nada contra quem trabalha desse jeito. Cada um faz aquilo que quiser. Cada um faz aquilo que quiser. Mas por esse motivo, os milagres não têm acontecido. A libertação não tem acontecido. Muitos homens e mulheres que se dizem de Deus têm sido envergonhados pelo adversário. Vão impor a mão para repreender e o adversário não sai. Os demônios não saem. Ainda zombam da cara deles. Porque estão em pecado. Porque estão deturpando o evangelho de Jesus. Nós precisamos voltar ao evangelho de Jesus Cristo. A entender qual o desejo de Jesus Cristo. Você vê nesse texto, Jesus passou tanto tempo com seus discípulos. Foram 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos. E ele falou para eles, olha, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Eles viram Jesus operar maravilhas. Eles viram Jesus fazer coisas tremendas. Jesus é crucificado, morto, e esses homens entram em desespero. A falta de fé bate no coração de quem esteve lado a lado com Jesus. Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, foi lá, anunciou seus discípulos, eles não creram. Estavam chorando, desesperados, e não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Olha só, falta de fé. A incredulidade em pouco tempo, em apenas 3 dias, já havia tomado conta do coração desses homens. Quem sabe você está nessa situação? Quem sabe a incredulidade tomou conta do teu coração? Quem sabe você tem ido aos cultos, mas você só ouve blá blá blá, não se fala de milagres, não se fala de cura, não se fala de libertação, não se fala de transformação, não se fala de salvação. São só cultos com palavras motivacionais e muitas vezes usando psicologia para tirar de você aquilo que você não tem até, para te induzir a tirar de você aquilo que você não tem. Depois Jesus aparece para os outros 2 aqui, como nós lemos, e eles anunciam também que viram Jesus ressuscitado, também não creram, não acreditaram.
continuaram chorando. Ei, Jesus aparece para eles mais tarde, aos 11 reunidos. Jesus aparece e repreende a incredulidade do coração deles. Jesus hoje está repreendendo a incredulidade do meu e do teu coração, porque Ele quer operar maravilhas, porque Ele quer operar um milagre, porque Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer libertar. Aí no versículo 15, ele disse, e disse-lhes Jesus, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. O que Jesus estava falando aqui? Evangelho vem do grego evangelion, que quer dizer boas notícias do campo de batalha. O que era o evangelion? As pessoas tinham seus parentes lutando no campo de batalha e ficavam aguardando as boas notícias, as boas novas de que eles estavam vivos, de que eles estavam lá lutando, mas estavam vivos, não tinham perecido. E quando Jesus fala que pregue o evangelho, Jesus está falando, ei, pregue que eu morri, mas que eu ressuscitei, que eu estou vivo, que eu venci a morte, que eu sou o Cristo. Então essa foi a ordem de Jesus. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Você precisa crer que Jesus está vivo, para que o milagre aconteça na tua vida. E ele diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu não gosto muito de debater teorias, até porque eu não sou teólogo, fiz alguns cursos rápidos, né? Não terminei, por sinal. Porque a teologia ela é muito boa, eu não vou me levantar contra a teologia, porque é necessário, é bom ter formação, é bom ter instrução. Eu admiro os pastores que são formados, que são renomados, né? Que pregam a palavra, eu assisto muitos vídeos, mas ao mesmo tempo a gente acaba se decepcionando, porque é um querendo ser mais do que o outro, né? Não, o meu pensamento está mais certo do que o dele. Não, o meu está mais certo do que o seu. E não é assim. Ah, eu sou arminiano. Eu sou calvinista. Irmãos, eu sou de Jesus. Os calvinistas acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Que você não perde a salvação. Que você foi escolhido por Deus. Que Deus tem um povo escolhido para a salvação. É o que eles acreditam. Eles pregam sobre os eleitos, né? Que Deus tem um povo eleito e é aquele povo somente que vai ser salvo. Os demais não são. A Bíblia me ensina que Deus deu seu único filho, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que crê e toma posse da palavra de Deus na sua vida, terá a vida eterna. Então, será salvo aquele que crê e for batizado, como Jesus foi batizado, com o batismo de Jesus. Jesus fala, né? Importa que sejam batizados com o batismo com que fui batizado.
aquele que crê e for batizado será salvo. Será salvo? Tira a ideia de que porque eu fui batizado, porque eu pertenço à igreja, eu posso fazer o que eu quiser que eu já estou salvo. Nada vai me tirar a salvação. Será? Está dizendo que nós temos que lutar. Como a Bíblia nos fala, nós temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar o quê, irmãos? Perseverar lutando contra o pecado, contra as coisas erradas, contra as coisas que desagradam a Deus. Nós temos que perseverar dentro da palavra do Senhor, buscando pautar a nossa vida dentro da Bíblia Sagrada. E aquele que não crê será condenado. Será condenado? Está dizendo que nós não podemos sair condenando as pessoas. Porque enquanto há fôlego de vida, há esperança. No último suspiro, a pessoa pode se arrepender, pedir perdão, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e receber a salvação. O ladrão da cruz, um zombou e o outro reconheceu Jesus como Filho de Deus. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele nem batizado foi, não teve tempo. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, por isso que nós temos que, se nós temos algum filho, alguma filha, algum parente, algum conhecido que está numa situação difícil, às vezes na vida do crime, às vezes no álcool, às vezes nas drogas, às vezes na prostituição, enfim, fazendo algo que desagrada a Deus. Nós não podemos condenar essas pessoas, nós devemos orar por eles, nós devemos clamar por eles, para que o Senhor abençoe, liberte, quebre as correntes, os grilhões, as amarras, que tenha prendido essas vidas nessas situações, porque só o Senhor pode fazer isso. O sistema não faz, a sociedade não faz. Na sociedade é cada um buscando o seu próprio interesse. Tá tudo bem para mim, não tô nem aí pro outro. É por aí. A gente fala do Evangelho de Jesus, as pessoas não querem ouvir, não querem dar ouvido. Então nós precisamos orar. E Jesus deixa claro o Evangelho que ele quer que seja pregado. Olha só, versículo 16, 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Irmãos, Evangelho de Jesus é evangelho de sinal. Foi ele quem disse. Expulsarão os demônios. Muitas pessoas estão sofrendo. Obra do adversário de nossa alma, através de obra de macumbaria, magia, feitiçaria, bruxaria. Isso a medicina não cura. A pessoa sofre, nada dá certo, é coisa quebrando dentro de casa, é a cabeça doendo constantemente, ouvindo vozes, vendo vulto, é uma tribulação constante, nada dá certo. A pessoa só anda para trás, não consegue andar para frente em nada, nada dá certo, nada a pessoa conquista.
A autoridade para repreender essa situação está na igreja do Senhor. Está na vida do homem de Deus, está na vida da mulher de Deus. O que acontece é que muitos hoje abandonaram isso. Não querem, porque dá trabalho. Você orar pelas pessoas, você abençoar a vida das pessoas, impor as mãos sobre as pessoas, dá trabalho. Você ministrar um culto de 1h30, 2 horas, e depois ficar mais 1 hora ou 2 horas orando pelas pessoas, abençoando, repreendendo todo o mal, dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho, querem ter lucro. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Aqui tem 2 situações, o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, né? As pessoas serão renovadas, restauradas através do batismo com o Espírito Santo e falarão em línguas. E também as pessoas que vão para outros países, sem conhecer o idioma, vão pregar a palavra do Senhor Jesus e aprendem através do Espírito Santo o idioma daquele país, daquela nação, falando em outras línguas. Mas nós aplicamos no batismo com o Espírito Santo. Falarão outras línguas, serão transformados. Deus colocará um novo cântico nos seus lábios. Deus colocará uma nova canção nos seus lábios. E você vai mudar o seu jeito de falar. Com certeza. Porque o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em você. Muitos rebatem isso. Pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Irmãos, então quer dizer, você é um pastor, ali está cheio de serpente venenosa, você pode colocar sua mão ali, vai lá e enfia sua mão lá dentro, porque não vai acontecer mal nenhum. Não tentarás o Senhor, seu Deus. Se você precisar passar pela situação semelhante, esses serpentes venenosas aqui, ou algum veneno mortal, são situações que você pode ter que passar e Deus, ele vai te livrar, ele vai te guardar de todo o mal. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na ilha de Malta, depois do naufrágio, ele estava pegando uns feixes para fazer fogo, feixe de lenha, e uma víbora picou ele. Todos ficaram atônitos, esperando que Paulo morresse. E Paulo continuou como se nada tivesse acontecido. Mas ele não foi lá buscar a víbora, ele foi buscar o feixe. Ele estava fazendo o trabalho dele. E a víbora o surpreendeu, mas Deus o livrou de todo o mal. Então nós não podemos tentar Deus. Está tendo um tiroteio aqui, eu tenho a oportunidade de ir pela outra rua? Não. Eu sou servo do Senhor, vou passar no meio do tiroteio. Você está tentando a Deus. Você vai perecer. Desvia. Se Deus está te mostrando a situação, é para você desviar. Ir para outro lugar, para um lugar seguro. Agora, se não tiver jeito, se você for pego de surpresa, pode ter certeza que nenhum projétil vai acertar você. Deus vai te livrar, porque Ele é fiel. Esse é o Evangelho de Jesus, irmão. Evangelho de sinais. Imporão as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Que eu acabei de dizer. Em Tiago 5, a partir do versículo 11, se eu não me engano, você pode conferir na sua Bíblia, diz:
Se alguém está contente entre vós, que ore. Cante louvores. Se alguém está triste, ore. Então, se alguém está contente, cante louvores. Se alguém está triste, ore. Se há enfermos entre vós, chame os presbíteros da igreja, os ministros, e estes farão a unção com óleo, e a oração da fé curará os enfermos, e se houver pecados, serão perdoados. Olha a importância, irmão, de você fazer a obra de Deus como está aqui na Bíblia, simples. O manual é a Bíblia, mas os cultos hoje não é isso, é show. É puro show. Puro show. Apresentação de cantora, de pastor, apresentação de missionário, missionária, enfim, de tudo. A pessoa vai lá no púlpito, ocupa 5, 10, 15 minutos, fez a igreja falar em língua estranha, pular, aquele reteté, aquela coisa toda. Irmão, eu gosto das coisas pentecostais, mas não gosto das meninices pentecostais. E de repente acontece aquele rebuliço todo e ninguém muda, continua na mesma situação, a pessoa continua vivendo no erro, a pessoa não abandona o pecado. O evangelho de Jesus transforma, muda. A pessoa sente o desejo de ser diferente, a pessoa sente o desejo de obedecer a palavra de Deus. Quando é o Espírito Santo de Deus, a pessoa se corrige. É por aí. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não querem mais fazer isso, porque necessita se consagrar, jejuar, orar, clamar a Deus. E com certeza, as pessoas que fazem esta obra, como está na palavra de Deus, são perseguidos, são perseguidas pelo adversário, porque o primeiro que não quer que o culto aconteça como Jesus ensinou é o adversário de nossa alma. Mas se você ler aqui, os discípulos obedeceram à voz do Senhor, e mesmo dos céus, ele confirmava a palavra com os sinais. E eu creio nos sinais. Eu creio, pregadores renomados, pastores renomados, dizem que esses sinais, estes milagres, foram somente para aquela época. Não, é evangelho de Jesus. Ele disse que os sinais aconteceriam, para ir pelos 4 cantos da terra e pegar. Então, se Jesus disse, eles acontecem. E eu creio que eles são para os dias atuais, que eles acontecem. Que se você crer, nesta madrugada, o Senhor vai fazer um milagre na tua vida, ou na hora em que você estiver vendo esse vídeo. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 a 5, Paulo fala algo para seu filho na fé. Vamos ver aqui. Deixa eu achar aqui. A respeito do evangelho de Jesus. Que evangelho que nós devemos viver? Que evangelho que nós devemos abraçar? Estou chegando lá, só um pouquinho de paciência. Eu estou com a minha Bíblia velhinha aqui, que eu comprei uma Bíblia nova, não consigo encontrar nada ainda na Bíblia. As páginas estão coladas e eu não consigo encontrar. Estou chegando.
1 Tessalonicenses 1, dos versos 2 a 5, diz o seguinte: olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e pela perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Agora olha o 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então não chegou somente em palavra. O culto hoje foi uma bênção. O pastor pregou 1h30. O pastor é muito inteligente, muito usado, tem 3 faculdades. Mas não aconteceu batismo com o Espírito Santo. Não aconteceu cura, não aconteceu libertação. Ninguém aceitou a Jesus. Não é evangelho de Jesus. Paulo fala aqui, porque nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Isso é o evangelho de Jesus. Poder, manifestação do Espírito Santo, cura, libertação, salvação, transformação de vidas. Isso é o evangelho de Jesus. Em João, no capítulo 14, vamos lá, versículo 12 a seguir, Jesus, João 14, 12 a seguir, Jesus fala o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Jesus falou assim: olha, eu estou indo, eu preciso ir. Mas tudo que vocês pedirem ao Pai, no meu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Não pode ser em outro nome. Não pode ser para outra pessoa. Somente Jesus Cristo intercede por nós diante de Deus. Somente no nome de Jesus é que o milagre aconteça. Acontece. É que a bênção é recebida. Ele falou: tudo que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Então, que tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Nós temos que pedir no nome de Jesus para que Deus seja glorificado. Se nós fizermos desta forma, ele fala: eu farei tudo que vocês pedirem em meu nome. E os conservacionistas, os renomados, querem rebater isso, dizendo que não é para hoje. É para hoje sim, é evangelho de Jesus, é a palavra de Deus, é ele falando. Em Mateus 21,
Mateus 21, 22, diz o seguinte: vamos ler do versículo 18, Mateus 21, do 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e assim será feito. Olha o versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo o que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Peça para Deus o que você precisa. Peça para o Senhor o que você precisa. Ah, mas pastor Miguel, quantas pessoas recebem a oração? É ministrado a cura. É ministrado a unção. E a pessoa vem a falecer. Irmãos, existe a vontade soberana de Deus. Se Deus quer recolher aquela pessoa, Ele recolhe. Você pode orar, você pode ungir. Se é o momento de Deus recolher aquela pessoa, Deus ele vai recolher aquela pessoa. Mas nós temos a liberdade de pedir a cura. Nós temos a liberdade, ele falou, tudo que pedires em oração, se creres, recebereis. Então nós temos a liberdade. Peça para o Senhor, abre o teu coração para o Senhor, derrama-se nos pés do Senhor, chora nos pés do Senhor, fala com Deus, fala assim, eu não aceito essa situação, a tua palavra me diz que tudo que eu pedi em oração, crendo eu vou receber, então eu creio. Agora se você crê, você tem que crer, você tem que confiar somente em Jesus, somente em Deus, em mais nada, em mais ninguém. O problema é que às vezes as pessoas estão pedindo bênçãos, atribuindo a outros deuses. E Deus não dá sua glória para ninguém. Em João 14, nós lemos que ele falou o quê? Tudo que pedires em meu nome para que o Pai seja glorificado, eu vos farei. Tudo que pedires em meu nome. Mas é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus me levantou nessa madrugada para dizer isso para você. Você não vai perecer. Você não vai perecer. O Senhor está com você. Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai livrar você desta situação. Você precisa crer. Você precisa tomar posse. Olha, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Procure uma igreja próxima da sua casa. Chega até o pastor, o homem de Deus ou a mulher de Deus que estiver à frente do trabalho, diz, olha, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e quero servir a Jesus. Não é um mar de rosas ser cristão. A Bíblia não promete isso.
A Bíblia não promete mansões, carrões, motos, enfim, contas bancárias recheadas. A Bíblia não promete isso. A Bíblia promete salvação, vida eterna. Mas é claro que, sendo fiel a Deus, Ele abençoa a sua vida. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus, Ele acrescenta, Ele abençoa. Com certeza a sua vida vai mudar em todos os aspectos, para melhor. Vem a luta, vem a dificuldade, vem. Você vai se entristecer? Vai. Você vai se alegrar? Vai. Você é um ser humano, é uma ser humana. Enquanto nós estivermos neste corpo de carne e osso, nós vamos sofrer, como os demais sofrem, mas só que com Jesus, o sofrimento passa. Ele se manifesta. O Espírito Santo de Deus habitando em nós nos alegra, nos capacita a vencer as dificuldades. Nos dá entendimento do que está acontecendo para que nós não venhamos cometer nenhuma besteira e possamos sair daquela situação vencedores. Então vem para Jesus. Vem para o Evangelho de Jesus. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que o Senhor está operando. Eu tenho certeza que o Senhor está libertando. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo algo tremendo através dessa live. Vou encerrar essa mensagem dizendo para você que esse é o Evangelho de Jesus. Existem muitos outros versículos que provam isso. Muitos outros versículos. Mas nós ficaríamos muito tempo aqui e essa live se tornaria cansativa. E o pastor Miguel não está procurando fama. Eu tenho um canal no YouTube, mas gravo muito pouco para o YouTube. Poucas visualizações. Eu gravei dia 11 do mês passado uma mensagem no YouTube e só teve 8 visualizações. Às vezes as pessoas veem a gente com canal no YouTube, acham que a gente está querendo monetizar, né? Porque é moda agora, tantos influencers. Mas com a palavra de Deus é complicado, é difícil. Eu tenho visto pastores renomados e tenho visto as visualizações que eles recebem, às vezes 3 anos, 4 anos atrás, mensagem que eles pregaram, pouquíssimas visualizações, pouquíssimas curtidas. As pessoas, infelizmente, não estão interessadas na palavra de Deus. Mas se você está, Deus vai abençoar você. Vamos falar com Deus? Vamos encerrar esta live falando com Deus para que Ele nos abençoe grandemente? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta madrugada, oh, aleluias, Pai, e clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações, em nossas vidas, nos alegrando, nos fortalecendo, nos enchendo, para que nós possamos transbordar de alegria. Meu Deus, Tu me colocaste aqui para ministrar esta palavra, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor há de confirmar tudo quanto foi dito nesta madrugada. Eu creio, Pai, nos sinais, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, que tudo que está escrito nesses textos acontecem. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão, meu Deus, sofrendo.
quem sabe no alcoolismo, quem sabe aprisionadas ao cigarro, querem se libertar e não conseguem. Quem sabe estão aprisionadas à cocaína, à maconha, ao crack, às drogas, lícitas e ilícitas. Quero orar por essas pessoas em nome de Jesus Cristo e clamar a Ti, meu Deus, liberta, toca na vida dessas pessoas, meu Deus, livra, liberta. O adversário tem colocado na mente deste homem, desta mulher, chegou ao fim, tira a tua vida, você não tem jeito. Pai, mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta madrugada na tua presença, clamando por essa vida. Renova e restaura essa vida, põe alegria no coração deste homem, desta mulher, força para viver, força para vencer, em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão com a vida conjugal ruim, meu Pai. Estão pensando em terminar o casamento, o relacionamento, por obras contrárias, ou por desentendimento, por seta, por dado inflamado do adversário de nossa alma. Meu Deus, entra com providência nessas situações, nos lares, nas famílias. Toca, meu Deus, nessas vidas, transforma essa situação. Não permita que essa família venha a ser destruída. A família é um propósito do Senhor. É a base de toda a sociedade. E o adversário tem trabalhado nas famílias para destruir, para desfazer, mas está repreendido na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, se a enfermidade tem assolado essas vidas, seja qual for o tipo de enfermidade, seja de ordem física, de ordem espiritual, na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, está repreendido todos os males, toda a enfermidade, para que teu nome seja exaltado, seja glorificado, pelos lábios deste homem, pelos lábios desta mulher, deste jovem, desta criança, enfim, daquela que estará sendo alcançada por esta oração. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro pela minha irmã Fabiana Pereira, Neuza Pereira, pelo Fernando, pelas filhas. Entra com providência no lar das tuas filhas, em nome de Jesus. Também, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, na vida do seu Damião, tio da minha esposa, entra com providência para a honra e para a glória do teu nome naquele hospital. Cura ele para a glória do teu nome. Assim também minha irmã Emília, Pai querido. Emília, toma tua filha Emília nas tuas mãos. Toca da cabeça aos pés da tua serva, repreende toda a enfermidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que teu nome seja exaltado, seja glorificado. Assim também, meu Deus, eu oro pela minha mãe, as dores que ela vem sentindo nas articulações. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, para o médico pode não ter jeito, o médico diz que quer fazer a cirurgia, mas mesmo assim não garante. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Toca na cabeça aos pés da minha mãe. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Tira toda a dor. Tira tudo aquilo que a incomoda. Cura para a honra e para a glória do teu nome. A minha mãe Maria Elisa, toma ela em tuas mãos. Elisa Maria, toma ela em tuas mãos, para a honra e para a glória do teu nome. Ah, Pai querido, eu intercedo por todos aqueles que estão no hospital neste momento, estão sofrendo, estão perecendo, não tem ninguém com eles. Meu Deus, envia os teus filhos e tuas filhas para a honra e para a glória do teu nome, para ministrar o teu evangelho, a tua palavra, a unção, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, aonde essa live alcançar, que teu nome seja exaltado, seja glorificado,
para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Como eu falei, eu dou preferência para gravar a live no Facebook, que dá muito mais visualização, muito mais vidas são alcançadas do que no YouTube. Eu não tenho interesse em ser um YouTube e ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Eu quero que você seja abençoado, que você seja abençoada no nome de Jesus. Orei pela minha mãe, né? E falei Maria Elisa, Elisa Maria dos Santos Martins, a minha mãe, né? Eu louvo a Deus porque ela tem visto as lives, né? Ela tem visto as lives. E tenho certeza que Deus está operando na vida dela, no coração dela, e tenho certeza que ela vai ser curada. É a minha fé, em nome de Jesus. Se você tem fé, Deus opera maravilhas. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade. Ore pela vida deste servo, o pastor Miguel. Eu estou aqui em Santa Rita, Paraíba, no bairro do Etel Santiago, na rua Anderson Silva, número 32A. Os cultos são todos os domingos, Ministério Evangélico Sol da Justiça. Domingo que vem agora é o terceiro domingo que vem do mês. Nós não teremos culto, porque eu estarei me deslocando para Campina Grande, São José da Mata, a nossa sede aqui da Paraíba, para poder cear junto com o Bispo Nivaldo, Bispa Maria, Pastor Orlando e todos os demais irmãos e irmãs que lá estão. Amém? Mas os cultos são domingos às 19h30. Se você está próximo, venha cultuar a Deus conosco, venha receber a bênção de Deus junto conosco. Que o Senhor vos abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.